A cidade de Cuiabá foi desrespeitada, insultada, vilipendiada no seu direito essencial de manifestar o seu pensamento. Item que está garantido no artigo 1º da Constituição Cidadã, que tanto nos lembrou Ulisses Guimarães. A dignidade das pessoas humanas. Então, quando eu falo da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, eu não falo só do meu trabalho, falo do nosso trabalho, daqueles que participaram, não é, Rafael? Muita gente participou conosco, porque a gente entende que saúde bucal é saúde. Não obstante, como a professora Cristiana nos lembrou hoje, só em 2021 que a OMS incluiu, né, nessa década agora que a gente está, nos ODS número 3, 4 e 8, que o acesso à saúde bucal tem que ser universal. Bom, e aqui, saindo desse campo mais... Deixa eu só falar uma coisa, porque eu sou de Cuiabá, né, Mato Grosso. Então, você referiu a minha cidade, o que aconteceu com o prefeito. Então, é difícil um julgamento, eu sou funcionária pública, aposentada de lá, mas eu acho assim, um julgamento, um pré-julgamento em cima de uma ação, dentro de uma parte social, rede social, não se faz jus você julgar. É igualzinho, eu não aceito alguém falar, por exemplo, do presidente do Brasil ou de Bolsonaro perto de mim. A gente tem que dar o quê? Apartidário, porque nós somos profissionais da área de saúde, dentro da rede do SUS. Então, não se cabe dentro de uma Inatesco você se colocar falando sobre o prefeito ter atuado da forma que foi apresentado. Ele falou o nome. Poderia ser... Não, mas ele falou Cuiabá. Cuiabá só tem prefeito, ou um município tem dois. Desculpa, mas várias entidades se manifestaram publicamente em Manifestaram. apoio ao que é ocorrido. O que ele está fazendo aqui, Reiterando que a nossa a mulher foi entidade ofendida. reitera essa defesa. Então, sinto-lhe dizer que ela E eu teve fazendo a defesa aqui. Temos todos os direitos de expressar como mas uma eu entidade acho- que estamos discutindo. Amanda, jornalista H.L. Menck, que diz que toda vez que propomos solução simples para questões complexas, essas soluções são elegantes, simples e erradas. Então, por isso que quando defendemos, e quando Sérgio Arouca, em 1986, na abertura da 8ª Conferência Nacional de Saúde, disse que saúde tem que ser um direito de cidadania, porque nós não podemos aceitar que aqueles que não têm voz, aqueles invisibilizados, aqueles que vivem trabalhando uma escala 6x1, massacrante, que os outros países do mundo, os países desenvolvidos, já estão superando essa discussão, e nós não podemos falar sobre isso. Temos que falar, temos que dizer, temos que defender. E aí, quando eu lembro que no dia 8 de maio de 2023, lá no Palácio do Planalto, muitos aqui estavam lá nesse ato, muitas pessoas. Estávamos celebrando uma conquista de direito. E para você conquistar direito, não basta só a luta, porque a luta muda a vida, mas nós precisamos dos meios, que foi aqui colocada pelos meus colegas. Rafael, que é colega de CISB, e Amanda, que muito bem faz um trabalho de ressignificação de um papel de uma comissão intersetorial no estado do Rio de Janeiro. Estado esse que foi durante 300 anos capital do nosso país. E é importante que o Rio de Janeiro, como um estado que faz ressonância no mundo, porque ele significa o que é ser brasileiro, esse estado também é um pouco da matriz do nosso país, do nosso povo, da nossa gente. Então eu fico feliz, Amanda, pelo esse esforço, pelo esse trabalho, de trazer as pessoas, construir junto com elas, superando diferenças e divergências e concepções de mundo para um objetivo maior.
que é fazer as pessoas viverem mais e melhor. Esse é o nosso sentido como profissionais da saúde. Não somos donos da verdade, porque o conhecimento, como nós aprendemos na epistemologia, o conhecimento é uma verdade provisória. O conhecimento acadêmico é verdade provisória. Temos várias cosmologias no mundo, inclusive dos nossos povos ancestrais, na qual eu tive a honra de trabalhar com eles. E como descendo da matriz africana, quanto que nós sabemos da história da África aqui? O que faziam? Porque quem sabe epidemiologia oral vai reconhecer que durante muito tempo a experiência de cárie dental não era conhecida dos povos de matriz africana, mesmo em África. Durante muito tempo, o CPO 0 era muito fácil de você encontrar com as crianças de África. O que mudou? Mudou o estilo de vida, os meios de produção, o trabalho, como falava Hannah Arendt. Será que o trabalho hoje, ele dignifica as pessoas? Será que é esse trabalho? Nós não somos donos dos meios de produção, nós somos assalariados. E aqui trago fazendo memória a Rubens Recupero, no evento que eu participei com ele, no estado de São Paulo, em 2012, quando ele já dizia que o enriquecimento no mundo ia causar tragédias adiante. E nós estamos vivendo isso, a acumulação de capital na mão de poucas pessoas. E a pobreza crescendo no mundo. Há, inclusive, alguns estudos, como fala o filósofo alemão Byung-Chul Han, de ascendência coreana, ele fala que estamos assistindo o fim da classe média no mundo, que era uma aspiração que veio do pós-guerra. Isso é fato. Então é preciso que a gente defenda esse sistema universal de saúde, que é o SUS, que ele é inclusivo, e que tem na sua matriz a dignidade das pessoas, a seguridade social. O SUS não é um plano de saúde. O SUS é um seguro social. E por ser seguro social, ele incomoda o mundo. Qual mundo que ele incomoda? O mundo daqueles que só pensam em acumular capital. Então a gente precisa dizer a verdade das coisas. Não temos medo de dizer o que acontece. Isso aí. Então, quando a gente assiste o governo do presidente Lula, a maior contribuição a uma política pública de saúde bucal de toda a história, os fatos, os números mostram isso. Agora, o que nós, que fazemos parte do ecossistema da saúde bucal, estamos fazendo para nos apropriarmos disso, para tornarmos isso um valor para a sociedade brasileira, um valor para a sua família, para a minha família, dos seus vizinhos, daqueles que moram no seu bairro, daqueles que você não os vê no seu local de trabalho. Então é necessário que a gente transforme o recurso público em valor para a sociedade, porque aí ela vai se reconhecer, como disse a Amanda. Se eu procuro uma unidade de saúde e sou destratado, desrespeitado, como é que eu vou voltar a essa unidade de saúde? E nós temos aqui, e aqui lembro também aqui já um pensador francês, que é o Guy Debord, que fala da sociedade do espetáculo, sociedade da vaidade, não é? Então a gente está vendo o que significa o fracasso de um modelo de prestação de serviço que não cuida de pessoas. As pessoas são objetificadas. Como fala Ivan Illich, expropriação da saúde. A saúde é um bem das pessoas, é um bem construído socialmente, coletivamente. A doença não é inexorável. Como dizia Gilson Carvalho, temos que viver mais e melhor. Para isso, foi dito aqui, o que precisamos para viver mais e melhor. Gostaria que muitas cidades do Brasil fossem como essa cidade, arborizadas, com escolas, não é? Com acesso a todas as pessoas. Esse é o nosso ideal. E aqui, já concluindo, quero deixar como mensagem que nós, profissionais da saúde bucal,
temos que tomar conta dos espaços que temos nos conselhos de saúde. Isso aí, perfeito. Temos que disputar o orçamento público Isso aí. com competência, com conhecimento, para que não fique apenas nas promessas. E esse ano é ano de conferências municipais, tem um documento essencial que nós, no Conselho Nacional de Saúde, em 2023, aprovamos as diretrizes para o orçamento da União e para o plano plurianual. Porque se não tiver lá, não vai sair. Então é um trabalho de formação, de educação, de convencimento, e não de empulhação, e não de autoritarismo. É espaço de diálogo, de você convencer com argumentos válidos, argumentos respeitosos. Não precisamos insultar as pessoas para defender as nossas ideias. Esse planeta é muito grande, a vida é muito bela e a gente não pode encurtar a nossa vida com más pensamentos, com ódio, com ressentimento. Nós temos que superar isso no Brasil. E o SUS, e aqui lembro-me de Sérgio Arouca, ele falava de paz o tempo inteiro, de preocupação com as pessoas. Quem participou da 8ª Conferência Nacional de Saúde, aqui tem muitos que participaram, lembra do clima que foi. Corações e mentes do país estavam olhando para isso. Não foi à toa que conseguimos aprovar na Constituição de 88 um SUS universal. E o acordo que foi possível foi o acordo negociado no Congresso Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte. E o SUS reproduz isso. E aqui, para terminar, porque todas as informações que eu estou falando aqui, já deixei aqui para a organização do encontro, mas quero terminar com uma frase que é atribuída a duas pessoas. Uma a Chico Xavier e a outra, minha querida Elisa Lucinda, que foi minha contemporânea de universidade, de movimento estudantil, de reabertura de DCE, de luta política contra a ditadura, pela falta de bandeira de luta. Não dá para a gente mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aos 3 apresentadores aqui, componentes da nossa mesa. Eu queria agora abrir para discussões edificantes, né? Que a gente contribua aí para os nossos temas. Então, vamos iniciar assim. Acho que a gente pode fazer um hall de perguntas, assim, umas 5 perguntas, e aí os três respondem. Primeiro naquela moça que eu vi primeiro, depois você. Alguém vai anotar? Tempo? Obrigada pelo moça no meu 75. Ganhei a minha tarde. Sou Maria de Lourdes Afonso Ribeiro, TSB de formação, concursada pelo Estado de Goiás, aposentada. Militei muito na área da saúde, no controle social. Eu fui a primeira mulher eleita presidente do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia. E a gente teve uma experiência muito boa naquela época, lá nos inícios de 2000, né? Onde, junto com a gestão, o Conselho caminhou. Porque hoje tem uma questão, vai para o Conselho, vai ser contra a gestão. Não é, gente, não é. Tem que ser parceiros, né? Hoje nós vivemos na cidade de Goiânia, no Conselho Municipal da cidade de Goiânia, no Conselho Estadual de Saúde de Goiás, um problema muito grave, que é trabalhadores de saúde e usuários se tratando como se fossem inimigos. Então isso é muito ruim, muito ruim. Então, na época que eu fui do Conselho, era muito bom, a gente conseguiu, né, trazer o usuário para perto da gente, dos trabalhadores, a gente trabalhava em conjunto. Nós tivemos uma experiência muito boa, que foi de conseguir eleger os gestores das unidades de saúde,
que isso é um ganho, né? A gente tirou da mão de vereador, que hoje está nisso. É o vereador que indica, quando indica, porque esse prefeito que entrou lá quer privatizar tudo, não indicou nem gestor, deixa a unidade sem gestão. Então, é complicado, né? E a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, o gestor, os usuários, que são 50%, mais os 25% do trabalhador, é uma força que elege o que quiser dentro do conselho. Então, a gente tem que trabalhar unidos, né? É pelo bem do SUS, e cabe grande parte disso aos trabalhadores e trabalhadoras. Hoje a gente vê, porque eu também milito no Sindsaúde do estado de Goiás. Aliás, militei até agora, abril eu entreguei, não quero, falei, já estou aposentada há muito tempo, vou para outras praias. Mas também no sindicato, e a gente, assim, vê uma luta muito difícil, essa questão dos conselhos de saúde, do que se formou, né, nessa disputa. Porque não é falando que são todos, mas a maioria das entidades de usuários, eles vão para o lado da gestão para interesses próprios. Se vendem ao serviço, se vendem à gestão para pegar suas associações e ser beneficiadas lá na gestão. A gente não pode deixar isso acontecer, né? E também os nossos trabalhadores estão numa desmobilização fora do normal, né? E não é só nos sindicatos e trabalhadores. Eu acho que hoje o movimento social está muito devagar. A gente já teve momentos melhores, né? Mas eu vejo que agora está começando de novo, porque depois de passar uma dureza dessa que a gente passou, onde os direitos aí foram arrancados de todo mundo, começa de novo a gente raciocinar e pensar o que é melhor para fazer, tá? Então, assim, quero parabenizar vocês, ouvi você não ouviu, estava lá na outra sala. Aí eu cheguei e já estava amando, e você assim, olha, parabéns para vocês, viu, Amanda? Eu te vi na fala aqui, falei, que ótimo, que coisa boa, né? Que a gente vê ainda muitos exemplos de coisa boa acontecendo no controle social. E a gente vai ter que ir mesmo. E trabalhadores têm que ir para o controle social, gente. O conselho local, se tiver dificuldade, que é para pegar um trabalhador para fazer parte, e não vai para a cabeça, não cai a ficha, que ali é que começa. É na unidade de saúde onde se começa tudo. Então é ali que tem que ir para a luta, junto com os trabalhadores e usuários daquele local. Obrigada, gente. Obrigado. Segunda pergunta aqui. Terceira, quarta, quinta, Giovana. Depois... E você? Blocos de 5. E você? Só vou pedir para fazerem perguntas, não depoimentos. Tá? Não era pergunta. Tão breve, depoimento. Não eram perguntas, eram Tela ali, comentários. depois eu acho que antes de mim. Ela ali. Bom, boa tarde. Fico feliz de ter uma mesa sobre controle social com conselheiros compondo, né, essa temática. Me identifico, sou conselheira estadual de saúde e conselheira municipal de assistência social. Sou sindicalista do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. A Amanda, inclusive, me citou aqui na fala dela, quando ela diz, o Sacerge está na CISB, ela chama, né, ela convida, se eu vou sim como apoio, não dá para a gente se comprometer com tanta coisa, mas já com muita coisa, com muitas tarefas. E quando ela fala aqui da transferência de renda, eu fico encantada, porque ela me mostrou a apresentação dela e disse, participa da mesa e me faz pergunta. Mas quando eu vi, já estava falando, já estava contemplada na própria apresentação. Então, não tem uma pergunta exatamente, mas anotei algumas coisas, assim, nas falas, até do Rafael, inclusive, me veio aqui a questão, né, da formação dos profissionais, que às vezes não é só na saúde, não é odontologia só, mas escutei uma história que dizia o seguinte, na faculdade de odontologia, o professor leva os alunos em uma comunidade e os alunos foram ensinar a fazer a escovação, a higiene bucal, né? E aí diz, precisa, né, então ir numa torneira, na água, tal, que torneira? Então,
como assistente social, que sou, né, a intersetorialidade faz parte da minha profissão. Essa profissão está em diversas políticas públicas, não dá para a gente falar de saúde bucal sozinha, né? E na formação é preciso isso estar contemplado. Ela muitas vezes, quero falar da Amanda, desculpa gente, é porque a Amanda, quando ela fala assim, a minha comissão, ela não falou só isso aqui não, não foi um erro ali, né, que aconteceu. Quando ela fala minha comissão, jamais ela faz alguma coisa sozinha, ela sempre faz em coletivo. Mas eu acho que isso expressa o compromisso dela. Tanto é que ela trouxe a CISB toda do Conselho Estadual de Saúde para o Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva. Isso também denota a intersetorialidade dessa comissão e a importância que tem de ser intersetorial. E essa visão dela, né, sobre inclusive quando ela fala da quantidade de filhos que as pessoas têm, que é um direito de escolha, né? A gente vive num país democrático. Ainda não se colocou limite para ter quantidade de filhos. Ou alguém coloca esse questionamento para uma família abastada? Sobre quantos filhos quer ter? Não, né? Só das famílias em vulnerabilidade ser questionada. Então, eu queria também ressaltar a importância da renda universal básica. Porque a pobreza e a vulnerabilidade social é o anverso da sociedade capitalista. E sem uma fonte de renda, né, ou da transferência de renda, que é uma redistribuição da riqueza, que ainda assim não é justiça social, as pessoas não têm como se preocupar com questões que não estão lá na base da pirâmide, que é a preocupação com o que comer. Imagina ter tempo de fazer militância, participar de algum movimento social, quando você está com a barriga vazia, sem saber o que vai comer amanhã, ou principalmente com o preço dos alimentos que seriam mais saudáveis, quando você tem um acesso mais barato, às vezes, num alimento ultraprocessado ou cheio de açúcar. E o que também afeta a saúde bucal. E a saúde, de forma geral, mais ampla. O fim da escala 6x1 também é urgente, porque a gente não tem tempo de viver. Ou, às vezes, não é a escala 6x1, mas profissional da odontologia, TSB, ASB, que inclusive aprendi hoje na palestra de manhã, eu escutei a sigla, falei, sigla. Mas eu consegui entender, consegui acompanhar o raciocínio. E aí tem que fazer, por causa dos baixos salários e a precarização, né, da classe trabalhadora, vários empregos, várias jornadas de trabalho. E sobra tempo para militância? Não. Só que isso é interesse do capital. Porque numa democracia representativa, quando a gente vota e não acompanha o mandato de quem a gente elegeu, que não foi eleito por nós, mas foi eleito naquela democracia, que é o mais votado, desculpa, gente, pelo tempo. É verdade. Mas se a gente não acompanha os mandatos, vão estar fazendo o que eles representam. Quando a gente, eu vou nem me incluir nessa, tá? Porque eu gosto de política, com P maiúsculo. Eu sempre brinco que é P maiúsculo, não é P minúsculo. Então, acho que quem está aqui também está fazendo política. Quando alguém diz não gosta de política, a minha resposta é assim, ó, política está até no preço do pão. E aí, a gente pode até não gostar de política, mas vai ter muita gente que gosta. E eu lembrei disso quando o Anselmo fala aqui de Roma e Grécia Antiga, e Platão falou isso. Quem não gosta de política vai ter muita gente fazendo política por você e definindo os rumos da sua vida. E o neoliberalismo é uma ditadura da ideia, porque nos faz acreditar, e aí a companheira veio aqui e fez essa fala, sobre a demonização do servidor público, das políticas públicas, fazendo o povo acreditar que o que é mais eficaz e eficiente é o que está na iniciativa privada. Desmontando a Constituição de 88, privatizando as políticas públicas sociais, da saúde, da educação, água, tudo que deveria ser direito básico numa sociedade que a gente vive, onde essas coisas são de necessidade básica. E muita gente não tem acesso. Muito obrigada. Boa tarde, companheiros da mesa, Mandinha, sou conselheiro estadual de saúde, usuário da FAFERJ, Federação das Associações de Moradores de Favela do Estado do Rio de Janeiro,
Meu nome é Júlio Quima, coordeno dentro do Conselho Estadual a Comissão de Saúde Privada de Liberdade, onde a gente tem esse trabalho junto com a CISB, de trabalhar aqueles que, a questão dos direitos humanos. Aí eu trago para a mesa, Rafael, como é que acha que a academia, diante de vocês, tudo que eu vi aqui esses dias, eu já estou vendo curso de técnico de saúde dentária. Eu não quero, talvez, chegar a ser um cirurgião dentista. Mas gostei muito da apresentação, acho que lá que a gente viu da política de odontologia hospitalar. Amei esse trabalho e esse que vocês estão trazendo aqui. Então, assim, eu já estou vendo até um curso de técnicos, mas não para, talvez, para trabalhar em consultório, mas trabalhar mesmo na rede pública, trabalhar. Aí eu trago para a mesa, Rafael, como é que a academia, no caso de vocês, possam vir trabalhar profissionais. Eu sou técnico de enfermagem de profissão já de muitos anos. Estou com 61 anos já. E aí como é que eu vejo que médico hoje, ele já sai pensando assim, eu quero... eu estou com a dor de dente, eu procuro dentista. Eu estou com a dor você procura dividir o corpo humano. Como é que a academia, no caso de odontologia, possa vir formar profissionais para trazer essa discussão aqui? Anselmo, parabéns aí pela... Como é que você vê essa questão de traduzir essa discussão da saúde privada e liberdade nesse contexto de mundo que você trouxe, viveu, e hoje que está hoje, a vivência dessa doidice que hoje está aqui no país, como é que lida essa questão do ser humano com essa questão dos direitos humanos, né? Discutir. E Amanda, como é que a gente pode estar fazendo, eu sei, mas eu queria que as outras pessoas fizessem, como é que a gente pode trabalhar construção de CIBs municipais para discutir a política de saúde bucal? Então, uma pergunta para os três em relação a tudo que foi falado aqui. Obrigado, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês e vocês também que estão lá na ponta, que às vezes cuidou de mim. Obrigado, hein? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marisete, sou representante do CID Saúde no Conselho Estadual de Saúde, coordenadora do GT LGBT QIAPN+, que foi uma das minhas conversas com a doutora Amanda a respeito das várias violências que a gente sofre, principalmente mulheres que são silenciadas. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor Rafael, para o doutor Anselmo, e uma pergunta para a doutora Amanda. Doutora não, a Amanda, minha querida. Amanda Dubidu. Amanda de vocês. Ser humano estranho. Pergunta para você. Eu queria que você fizesse, por gentileza, uma análise rápida do que o Conselho da CISB fez a respeito da instalação da saúde bucal no estado ou no município do Rio, que é do meu interesse. Entendeu? Que são 10 CAPs no município do Rio. E, doutor Rafael e doutor Anselmo, eu gostaria de saber de que forma a gente pode fazer com que, apesar do serviço social estar abraçando 300 mil causas da maneira que dá, como é que dá para fazer isso na saúde bucal? Inteirando, meu nome é Thelma Torres, sou de Mato Grosso, especificamente trabalho desde 1984 como THD, que era antigamente. Eu me aposentei e sou filha do SUS e sou SUS, por isso que eu estou aqui. Nós estamos com o encontro eu sou bióloga e tem um encontro da biologia, eu deixei de ir para me vir aqui, porque para participar junto com as minhas colegas que foram THDs, hoje é TSB, ACDs, a convite de Filomena eu vim. E eu quero colocar aqui, nessa esplanada da Inatesp desse ano, eu participei de vários, da Inato, graças a Deus, com vários profissionais que estão aqui. A dificuldade que eu estou vendo de vários municípios e aproveitando os senhores que são do Conselho, que eu acho que é muito importante,
para a colocação de um estado do Rio de Janeiro, uma metropolitana, não ter um centro de atendimento a paciente especial. Nosso estado de Mato Grosso tem. Está à disposição. Não falei com as pessoas de lá, eu estou desvinculada, já tem um tempo que eu estou aposentada, mas eu tenho abertura porque eu sou filha do SUS. Eu não fui colocada, sou concursada efetiva. Então eu defendo muito o SUS. E também quero deixar aos senhores que nosso município de Cuiabá não é o prefeito atual, gente. Ele já vem de muitos anos, eu tenho de área, sou aposentada do município e do estado, tá? E nós temos uma rede que o Dr. Narciso Santana implantou em 1994, eu acredito que é 94, 95, o centro de atendimento com polos, como Cuiabá é muito grande, diferenciada. Aquela época existe até hoje. Então, assim, se está atuando ou não, mas tem esse projeto. E eu acredito que uma metropolitana como São Paulo, como o Rio, como outros municípios daqui presente, que pode muito bem, vocês como conselho, estar buscando conhecimento que dentro do Brasil não é que não existe saúde coletiva. Eu sou da saúde coletiva, especialista em gerontologia e saúde coletiva e atendimento a paciente especial. Eu tenho prioridade de falar aqui e com muito amor, porque eu amo a rede do SUS. Eu amo e trabalhei muito, dei sangue, fui para o interior. Então, eu acredito que nossos companheiros da universidade, de vários municípios aqui, estão necessitando de apoio dos senhores. E vocês têm o poder na mão, sim, porque vocês têm a interlocução, a comunicação ativa, para poder estar atuando dentro dos municípios com força, junto com a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, não importa que partido seja, porque é o povo que vocês vão ter que ajudar. Por isso que eu falei, naquele momento, eu espero desculpa, que às vezes foi mal interpretada. Eu sou a partidária e respeito o meu presidente, tá? Porque se eu não votei nele, uai, mas é meu presidente. Você acha que eu não vou respeitar? Isso é ética, isso é cidadania, isso é relações interpessoais que o povo tem que ter e tem que respeitar. Porque eu não sou de um lado nem do outro. Eu sou o quê? O povo, porque eu sou povo, gente. Eu tenho igual ela é atendida pelo SUS, eu tenho minha família que é atendida pelo SUS também. Então, parabéns. Espero que realmente vocês, tudo que vocês apresentaram, que essa pauta esteja enterrada, plantada, executada. Porque não adianta só projetos. Projetos sem plantar e sem executar, para mim, e eu já vi muitas coisas, tá? Muito obrigada. Boa tarde. A Giovânia, depois a... E aí a mesa vai responder. Ele nos coloca lado a lado, ombreados com os usuários do SUS. Os usuários do SUS garantiram que na 8ª conferência a gente conseguisse ter a força para constitucionalmente abrigar essa participação. Então é um local estratégico, é um local que precisamos ocupar. E a minha pergunta vem também como uma sugestão, que é a utilização da Resolução 714 de 2023, que trata de conselhos locais de saúde. Os colegas nossos falaram muito, vamos para as conferências, vamos para os conselhos estaduais, para os conselhos municipais. Eles têm mandatos em períodos já muito consolidados por serem órgãos permanentes. E o conselho local está no território. Ele está do lado daquela ribeirinha, ele está ali naquela comunidade, ele está numa área que ninguém lembra, e aquele povo, tendo a odontologia protagonizando o nascimento de um conselho local, traz para a verdade da vida dele a luta pela saúde bucal como direito humano. É uma virada de chave que só alcançaremos ombreados com os usuários do SUS. Precisamos calçar as sandálias da umidade, nos colocarmos nesses locais,
com muita verdade. Acho que a partir daí a gente talvez comece a mudar um pouco da nossa história. Parabéns, é pergunta de como vocês já pensam em usar essa resolução no dia a dia, mas é também sugestão para vocês e para todos os presentes. Muito obrigada. Gente, eu vou pedir desculpas, vou falar aqui sentada, mas eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou Fabiana e sou dentista. Pelo sotaque dá pra notar que eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu sou de Recife, Pernambuco, na arretada que tá congelando aqui nessa cidade. Pelo amor de Deus, vou de roupa aqui em cima. Mas eu acho que assim como eu sou de Recife, lá do Nordeste, vem de Lisandra, que é de Sergipe, que tá aqui, viu Moacir de Ceará, meu beijo, meu amor, careca. E eu não sei se tem mais nordestino aqui. Olha, Nordeste aí, Nordeste, eu tô pra lascar, desculpa, viu, sudestinos? Mas vamos lá, tô falando assim desse jeito, algumas pessoas já me conhecem, sabe que eu sou uma pessoa muito espontânea, gosto de brincar, até para quebrar essa coisa da seriedade e também da gente poder dialogar, né? Eu acho que Anselmo falou. Anselmo é um poeta querido, eu não canso de falar isso, eu tenho uma admiração enorme por ele, assim como o Rafa, que eu conheci recentemente, e a Amanda, pessoalmente, recentemente, mas virtualmente já tem desde a conferência. A 17ª Conferência de Saúde me trouxe vários presentes, entre eles Carrijo, Rosana, que reencontrei aqui, Sueli, e outros que eu não estou vendo, mas é muito gostoso isso. E tentando puxar para fazer a pergunta que sabe que eu sou de enfiar a faca assim, rodando e rindo, né? Mas eu enfio a peixeira. Lá no Nordeste diz a peixeira, não é a faca. Mas assim, eu acho que a 8ª conferência não é mistério para a gente falar para que foi o grande marco, que temos baluartes aqui que fizeram a 8ª conferência, não estavam, fizeram a 8ª conferência. E eu diria que a 17ª conferência de 2003, ela foi a conferência de marco inicial para a saúde bucal. Né? Eu acho que a quem esteve lá como delegado, ou então até mesmo não estava lá, mas estava virtualmente lá, no caso da Amanda, né, Amanda? Da própria Lisandra. Sabe que a gente deu um pontapé inicial ali, né, Carrijo? Com uma grande mudança, não exatamente na saúde bucal, mas na formação de todos os profissionais que fazem parte da equipe de saúde bucal. E isso eu não falo apenas dentista. Eu falo dentista, eu falo auxiliares, técnicos, professores e gestores. Ou seja, o controle social, né? E aí, olha, Amanda, Rafa, eu gostei muito da sua explicação. Amanda, eu acho que você tirou meu pensamento. Estava lendo assim, estava botando ali. Né? E eu salvei toda a poesia dele que faz a gente arrepiar, então todo mundo se completou. Mas estamos aqui, né? Acredito que temos aqui em torno de 50 pessoas, não sei, 60, acho que não mais que isso. Mas o que é 50, 60 pessoas diante de um universo, de um país continental como o Brasil, que precisa se conscientizar da importância do controle social dentro da saúde bucal, né? E aí eu faço essa reflexão e eu cutuco, como a gente fala lá, eu vou cutucar você para provocar esse pensamento. Na academia, Rafa, já que você saiu da Abeno, mas está na CFL, mas nunca deixa de ser Abeno, né? Porque a Abeno fez Abeno, sempre Abeno. Então, eu falo, como é que a gente pode provocar o estudante de graduação para que ele se interesse pelo controle social? Não apenas
o estudante de graduação, mas também o estudante de pós-graduação, os mestrandos e doutorandos, que serão os futuros formadores desses dentistas, desses técnicos, desses auxiliares. Porque não adianta a gente, enquanto aqui já com essa sementinha plantada da importância do controle social, se os egressos das universidades não têm essa consciência, né? Outra pergunta que eu faço: como que a gente, já atuante dentro do SUS ou da gestão, quantos gestores tem aqui? Levanta a mão, gestor. Gestor, tá vendo, ó? Né? Cadê os gestores? Cadê a importância da saúde bucal para os gestores do encontro como a Enatesp? E a gente não está no sertão do Cariri, a gente está em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, né? E teve gente que veio de lá de Recife e que veio para cá congelar, mas veio aprender, né? Então, cadê os gestores? Né? A gente sabe que tem usuários, tem o pessoal aí da Amanda que trabalham arretado, como a gente diz lá, que você trouxe da comissão. Mas é isso, como é que a gente pode conscientizar os egressos, né? Sejam eles alunos de odontologia, sejam eles alunos de pós-graduação, os sindicatos presentes, seja ele a FIO, né? Não sei se tem alguém aqui da FNO, os sindicatos, provocar os sindicatos para plantar isso nas assembleias sindicais, a importância do colega dentista, do colega SB, do colega TSB, em ocupar as nossas cadeiras dentro dos conselhos locais, que você falou, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais. Eu comecei me apresentando, eu sou Fabiana, eu sou dentista. Se eu fosse colocar os títulos aqui, para mim não vale de nada, eu falei lá no conselho, porque o que me trouxe para cá é o fato de eu ser dentista do SUS. Basta, ponto final. Os meus títulos de mestrado, doutorado, conselheira, não vale nada, porque se eu não tivesse uma odontologia que me fizesse apaixonar pelo SUS e entender a importância do controle social para a odontologia, me mostrar que não é apenas odonto, é saúde bucal. Entende? Então, eu faço essas provocações à mesa. O perfil do egresso que está saindo, tanto da graduação como da pós-graduação, o perfil dos colegas dentistas e auxiliares ao pessoal do sindicato. Na Assembleia, a gente discute apenas o piso salarial, ou o piso salarial é uma consequência do que nós fazemos enquanto categoria. Porque se a sociedade civil ela tem a consciência da importância do profissional da equipe de saúde bucal dentro do SUS, ele mesmo vai querer que aquele profissional seja valorizado. E não é a gente só que vai precisar gritar. Eu vou terminar com isso. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu vou fazer um apanhado geral, não responder nominalmente, né? Porque senão a gente vai ficar com, né, a noite inteira, né? Então eu queria agradecer também, né, já as diferentes intervenções que a gente teve em relação às falas, né? Acho que é fundamental a gente entender que, né, o controle social é fundamental para a gente organizar o Sistema Único de Saúde, como foi bem falado pela Fabiana e várias outras pessoas aí, né? Acho que isso é importante destacar. Como atividade formadora, vamos falar primeiro da questão da formação, tem várias perguntas, depois eu falo da pergunta que todo mundo vai responder, né? Acho que fica mais fácil, né? Então, as instituições formadoras hoje, a partir de 2021, né, o curso de odontologia tem mudado, né? Essa questão da formação, colocado como prioridade justamente a discussão da democracia, né? Da questão da cidadania, da questão da diversidade, né? Da inclusão, né? E, consequentemente, também a participação social. Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem agora na formação em odontologia, né? E agora também com a SB, a gente viu que surgiram as diretrizes aí, né? Recentemente, né? Ontem, né? A gente vê que essa participação é fundamental, né? Na construção de entendimento. Lembrando que o SUS é o ordenador da formação, né? No nosso país.
né? Às vezes esquece isso, né? E assim, e os docentes que estão envolvidos nisso também esquecem, né? Então acho que isso é importante destacar, que nós formamos para o SUS, né? E aí isso é uma coisa fundamental para entender isso. A gente tem sensibilizado muitas vezes os alunos a estarem, né, nesses espaços, né? A gente sabe que ainda é uma iniciativa somente da área da saúde bucal coletiva ainda, né? Não é as outras áreas que vão para o controle social, debater isso, né? É uma área ainda que está a caminhar nesse processo, é um grupo pequeno, seleto, mas a gente tenta levar. Como eu comentei anteriormente, eu tenho incentivado muito o movimento estudantil, né? Eu sempre resgato isso. Se a gente precisasse ir às ruas hoje defender o SUS, quem iria? A gente vê muitos movimentos sociais que transformaram-se em prestadores de serviço nesse percurso, né? A gente entendeu que assim, o movimento estudantil, a academia, que foi muito aguerrida, também presente, né, na reforma sanitária, quem iria hoje às ruas? Eu vejo no meu departamento de saúde coletiva, que tem 36 professores, só eu vou na conferência todo ano, toda vez que tem conferência. Então, assim, são 36 professores que estão discutindo saúde bucal coletiva ou saúde coletiva, e aí quando vai pedir o chamamento, né, de discutir a política, né, ninguém vai. Então, assim, é muito fácil estar na academia, numa situação confortável, e você não vivenciar, né, esse processo. Eu falo que eu aprendo no controle social, né, a minha prática hoje na saúde bucal coletiva, né? E aí, quem sabe, meus alunos, tem vários aí, né? Até a Érica foi aí, que como que eu convoco vocês, né, Érica? Tem conferência, gente, vamos lá, gente. Eu tenho uma lista de ex-alunos e egressos, assim, que eu chamo, né? E todos vão para a conferência. Então, assim, né? Eu já tenho uma lista já no WhatsApp de egressos, né? Que é assim, eles sabem, convocação, né? Né? E a gente faz no Paraná, também tem uma lista de todos os profissionais do estado inteiro, e eu que organizo pelo CRO Paraná a lista de indicação de todos os conselhos municipais e das conferências. Então a gente consegue ter uma articulação muito grande, e nas últimas conferências que a gente teve, né, participação, sempre vem aí de 5 a 10 dentistas, então a gente consegue mobilizar, é a segunda categoria mais mobilizada, só perdemos para a enfermagem, né? Então a gente consegue estar presente nesse espaço discutindo isso, então acho que isso é um grande desafio, né? Queria agradecer também a nossa colega ali, né, de serviço social, né, queria dizer que, né, a Verônica, né, Verônica, assim, você precisa saber que a Elaine e a Rafaela aqui do Rio de Janeiro são conselheiras nacionais de saúde do Serviço Social, parceironas nossas aqui, né? Junto. Então, assim, não tem como discutir saúde bucal se a gente não estiver junto com a ciência social, né? Com outras áreas. Então, assim, a gente aprende muito com vocês, eu falo, né? E o P, um P maiúsculo de políticas, está no sangue, né, de vocês. Então, eu falo assim que a gente, né, nessa troca e reciprocidade, a gente ganha muito com isso, né? Então eu falo que as nossas colegas de CNS lá, né, que representam o serviço social, são assim, super parceiras nossas da saúde bucal. Então a gente vê muito feliz quando acontece isso também no estado aqui, né? Então, né, a gente vê que a gente aprende demais, né, com vocês aí, não só com as outras categorias também, né? Eu sempre falo, como comentou aqui, né, a terapia ocupacional hoje tem sido uma parceira nossa no Conselho Nacional de Saúde. Porque é aquilo que você falou, né, da torneira lá, né? Põe 10 crianças para escovar o dente na frente de uma torneira, daí o TO fala assim, tá, mas na casa dele ele faz desse jeito? Cadê a reprodução da ocupação dele de vida diária, né? Não é 5 crianças para escovar o dente na torneira, né? Ele não vai reproduzir. Ele tem escova em casa? Ele tem empunhadura para fazer isso, né? Tem coordenação motora para fazer isso? E às vezes muita gente nem percebe isso na nossa prática como dentista, né? E a técnica auxiliar. Então a gente começa a entender a importância das categorias profissionais estarem aliadas na construção do campo da saúde bucal coletiva dentro desse saber. Então acho que isso é importante também, né, destacar. E aí me perguntaram em relação à questão das populações vulnerabilizadas, né? Eu sou apaixonado, eu trabalho com COP Rua e COP População Privada de Liberdade. Então eu levo meus alunos, eu tenho um projeto de extensão, que eu levo eles toda sexta-feira para atender essa população, já que eles não conseguem atendimento na unidade de saúde, muitas vezes, pelas barreiras, né, de não ter documentação física, logradouro físico, né, na privada de liberdade, muitas vezes não, tem aquele preconceito, muitas vezes, né, a gente leva eles para a unidade de saúde e atende, e os alunos vivenciando essa experiência, eles aprendem que, né, existem outros públicos que necessitam de cuidados necessários também em saúde bucal, né, e entender que isso é importante, né, nesse caminhar. Então, assim, eles voltam totalmente diferentes. Eu falo assim que, a partir do momento que eles começam a entender que existem outros públicos, não com a lógica da odontologia do mercado, né, que a gente sabe disso, né, eles se sentem muito mais profissionais de saúde, né, antes de ser cirurgião dentista. Então, aquilo que a Amanda comentou, né, você pode esquecer que nós
Antes de ser dentista, somos profissionais de saúde. E aí nós temos competências comuns entre todos nós profissionais de saúde que são essenciais. Então, acho que isso é o grande, né, importuno de dizer tudo isso. E como que é a da Distrito Federal, teu nome? Giovânia, nós estamos no mês da mobilização do Conselho Local de Saúde, né? Então, o CNS tem essa campanha, publicou a resolução, né? Então, agosto aqui tem conselho, é um mês de mobilização para que a gente, nos municípios, sensibilize eles para que se implante conselhos locais de saúde em todos os territórios. Né? Lembrando que se faz saúde no território, então isso é fundamental. Então a gente tem que entender essa base muito importante, né? E aí nós vamos destacar que em todos os municípios, todas as unidades de saúde e serviços de saúde tem que ter conselho local de saúde. Então essa é a nossa tarefa agora no CNS, né? Sensibilizar os municípios que não é só ter conselho municipal de saúde, mas que a discussão em saúde acontece na base, no território. Então é isso que nós estamos fazendo agora como CNS. E acho que você estava fazendo no DF aí também, né? Então essa é a mobilização que está acontecendo aí, né? E agradeço desde já a participação na mesa, tá? Passo aqui para o Anselmo. Então, acho que sempre uma experiência quando estamos todos juntos, né? E começando aí pela Fabiana, né, queridíssima Fabiana, não tem jeito, a gente tem que chegar até as pessoas, né? E a escola é formação. Gilson Carvalho dizia que a educação era a principal política de saúde, né? Então a gente tem que educar as pessoas e a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser participativo, né? A gente tem que mostrar aos alunos que o que a gente fala é o que a gente faz, né? Acho que passa por aí, né? E assim, a presença da Comissão de Saúde Bucal do Rio de Janeiro aqui é um exemplo de esforço, de dedicação, de convencimento, de sensibilidade. Compromisso é a palavra, né? E no caso aqui do Júlio, essa sua pergunta, ela mereceria talvez um congresso inteiro, né? Porque, de fato, você me fez lembrar um filósofo italiano que ele diz o seguinte, Franco Bifo Berardi, ele diz que ele tem 46 anos, muito novo. Ele fala que a gente precisa desacelerar, a gente precisa achar tempo para encontrar as pessoas, a gente precisa diminuir o tempo de telas, a gente precisa correr menos, a gente precisa viver mais, a gente precisa apreciar a natureza, interagir com a natureza, né? Então, acho que isso pode contribuir para que a gente tenha mais saúde mental. E o SUS tem uma política para pessoas privadas de liberdade, né? E antes dessa política, confesso aqui para vocês, eu fiquei refém numa penitenciária, a gente tinha um programa de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, e aí os detentos reclamaram que precisavam de assistência, a gente tinha uma unidade móvel. Aí a gente entrou na penitenciária com a unidade móvel, só que a gente não saiu, porque ele, olha, só vai sair daqui se garantir que tenha dentista para cuidar da gente, porque o sofrimento das pessoas, né, privadas de liberdade, com dor de dente, imagina, naquele tratamento, né? Porque quando a gente às vezes fala de direito humano para quem está privado de liberdade, a gente está falando da nossa liberdade, porque é você exigir dignidade e respeito com aqueles que, né, estão em conflito com a lei, e não a barbárie, e não a selvageria, não é? Então, quando o SUS faz esse movimento, ele faz um movimento alinhado com a nossa Carta Constitucional, a dignidade das pessoas. E quando ele é apenado, o Estado a tutela do Estado. O Estado tem que garantir a integridade da pessoa, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso. No conjunto da obra, eu penso que os próximos enatextos talvez tivessem que ter mais mesas de discussão das várias dimensões da democracia participativa e do controle social, dialogando com todos os outros aspectos. Acho que seria muito importante, muito interessante, né? E agradecer muitíssimo todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse realizar essa mesa, de terem inserido. Quero mandar um abraço carinhoso para a nossa queridíssima Helenita, Eli, que eu li, na graduação, eu li os textos que a Helenita escrevia de saúde bucal coletiva. Não, porque ela é uma pessoa que a gente vai sentir muita falta dela na CISB. Então eu quero aqui, eu quero desejar a você, Helenita, muita
muita saúde, muita paz e que você contribua com a gente cada vez mais, porque você já é membro honorário da nossa comissão. Muito obrigado pela sua presença conosco. De novo, eu também tenho que agradecer a Anatesp, porque eu lembro que lá no passado, quando a gente... Eu vou começar assim, tá? Quando a gente fez a reunião, eu lembro que eu insistia muito para a gente falar de controle social nesse Anatesp, né, Helenita? Sim. Não foi? Então eu insisti bastante. Eu insisti bastante com três falas, né, no Anatesp. O controle social, a importância da odontologia hospitalar e a importância da gente se capacitar para poder atender os diferentes, para poder atender os pacientes raros. Então era uma coisa que eu gostaria muito que tivesse aqui no Anatesp, e aí eu fui contemplada pelo menos um pouco lá na odontologia hospitalar, que trouxe um pouquinho sobre pacientes raros com a Fran. Não vou falar doutora, gente, somos todos aqui amigos, colegas, e a Fran mesmo, não tem nada de doutor e doutora não. A segunda coisa que é em outubro de 2024, eu tive com o Anselmo, falei assim, Anselmo, você vai lá, né, pedir dinheiro para a ministra, era a Nise ainda na época, então vamos rememorar um pouquinho. E aí falei assim para ele, não pode deixar de falar, você não pode deixar de colocar em pauta que o controle social tem que ser discutido no Anatesp. Lembra disso? Eu lembro até a data, outubro de 2024. Então, eu não esqueço das coisas não. Aí, voltando aqui, eu tenho que fazer também um agradecimento. Eu preciso agradecer algumas pessoas que estão hoje aqui. Eu preciso agradecer a Lisandra, que eu acho que essa foi minha mentora, né? Acho que desde 2000 e, sei lá, vai lá cacetada, não lembro o tempo. Já está há muito tempo, né? Tá tanto tempo que eu já nem lembro mais, mas eu acho que você foi uma pessoa que conseguiu me entender naqueles momentos, principalmente naqueles momentos que eu quero papum, quebrar a porta, quebrar tudo, né? Então, você realmente conseguia me segurar. E foi uma pessoa que me ensinou muito, eu tenho que te agradecer bastante. A outra pessoa que eu preciso agradecer muito, ela está aqui presente, e que me deu a oportunidade, se hoje eu estou aqui, foi por causa dela. Ela não está aqui, mas está aqui, né? Não está, mas veio. A outra pessoa foi a Doralice, que eu que me inseriu acabou que eu fui para a saúde pública mesmo, pelo CRO. E a outra pessoa também, que está aqui, que eu preciso agradecer demais da conta. Agora eu vou falar até demais da conta, mas preciso agradecer muito a Sueli Soares, que é a minha coordenadora da Comissão de Saúde Pública. Eu estou aqui hoje também, eu devo também muito, muito, muito a ela. Muito obrigada, não tenho nem como te agradecer, tá? Eu já falei uma vez, quando eu tomei posse lá como coordenadora, eu já tinha te agradecido. Eu tenho que te agradecer mais uma vez, se hoje eu estou aqui, se a CISB está aqui, se o povo está, foi porque eu aprendi muito com ela e ela confiou também em mim, então por isso que eu estou aqui hoje. A outra coisa agora, eu acho que não tem mais... eu tenho que te agradecer também, agradecer você, mas depois eu agradeço. Mas deixa eu responder as perguntas aqui. Então, começando pelo meu amigo da favela aqui, né, Júlio Quima, meu amigão. Júlio, colocar CISB nos municípios é difícil, não é tão fácil. Mas a gente já está com uma em Rio das Ostras, já estamos encaminhando em Cabo Frio, né? Já estamos encaminhando lá em Porciúncula. Porciúncula fica longe, gente. Bem longe. Não sei se a gente vai conseguir aqui em Nova Friburgo, sabe, Rafael? Mas acho que eu consigo com a sua ajuda, né? A gente consegue, né? Junto com a sua ajuda, com o Marcos Alex, com a Carol, com a professora Carol, Catarina. Então acho que dá para conseguir sim. Mas é difícil porque as pessoas, às vezes o conselheiro, eu vou falar até de conselheiro mesmo, ele tem essa dificuldade. E aí, você, Socorro, Fabi, Rafael, Anselmo, não estão aqui para ir lá fazer com que ocorra os conselhos locais, para eles poderem exigirem que ocorra. Então a gente encontra essa barreira. A outra coisa que eu preciso falar com relação aos conselhos locais,
Isso já é uma coisa que a gente tem feito, já está começando a fazer em Saquarema, né? Tentando encontrar as lideranças que ficam mais próximas daquelas estratégias de saúde da família, para identificá-las, a gente fazer ali uma palestra, não é capacitação não, mas uma palestra, tentar ali convencer aquele povo que a gente precisa. E através dessas lideranças está ficando um pouco mais fácil. Inclusive ali na Barreira já encontrei a liderança, já estamos conversando com essa liderança e essa pessoa está disposta já a fazer isso. Então eu acho que quando a gente encontrar a liderança dos locais fica mais fácil e a gente vai conseguir. Aí talvez eu dependa ali do gestor daquele local que pode não querer, mas com aquelas lideranças, assim, a gente também consegue fazer outro tipo de trabalho conhecendo o território, para poder ver o que aquele território precisa e ajudar eles ali. Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente tem que seguir. Tinha mais alguma coisa. Com relação à Verônica, eu que tenho que agradecer, obrigada mesmo, o Serviço Social está sempre realmente junto conosco. Eu realmente... Eu falei a gente briga, né? Como eu falei, a gente briga. Eu e Verônica já brigamos diversas vezes. A gente briga... Não, já brigou sim. A gente briga, mas é o que eu falo. É na briga que a gente faz a unidade. É na briga que tem a unidade. E assim tem sido. E muito obrigada mesmo. Eu acho que... você vai continuar, independente de qualquer coisa. O SACERJ vai continuar sendo representado por você, né? Marisete, eu esqueci totalmente o que você falou, eu não me lembro, mas estou citando aqui seu nome. A colega do Cuiabá, eu quero até esclarecer uma coisa aqui. A CISM no Rio de Janeiro realmente é novinha, ela começou com muito suor, com muita luta, praticamente em janeiro, porque primeiro, eu contei até a história, né? As pessoas pedem vista, depois da vista eles queriam que fosse temática, então foi toda uma confusão para poder colocá-la no Rio de Janeiro. Foi com muito suor, com muito choro e uma noite sem dormir. Mas aí a gente conseguiu implementar. Então ela começa com o trabalho em janeiro. O trabalho começa em janeiro, no mês de férias ainda, janeiro desse ano. Então, por enquanto, realmente acaba sendo mais projetos, ou então coisas específicas fazendo naquele local. Por exemplo, o Instituto Fernandes Figueiredo, no Rio de Janeiro, que trabalha com pacientes raros, chamou a gente para conversar, os médicos geneticistas de lá chamaram a gente para conversar e dizer: cadê a saúde bucal ali dentro do Instituto Fernandes Figueiredo, que não acompanha aqueles pacientes? E quando aqueles pacientes saem de lá, como é que faz? Volta para a regulação. E aí, fica perdido? Realmente fica perdido. Então, mas é que no Brasil não se pode falar que não existe e está partindo de agora. Não. 94 já existe, então já tinha. O Brasil não é dividido, o Brasil é um só. Nós temos um Brasil, quantos estados? Sim, então, eu estou falando de Rio de Janeiro. Eu tô falando do Rio de Janeiro. Não, você falou do Rio, mas quando a gente estava no hospitalar, você entendeu a minha colocação lá. Entendi perfeitamente. Porque nós não podemos dividir um estado de outro. A gente pode pedir ajuda, independente de que partido seja ou não. Sim, não. É isso que eu falo. Sim. Porque é um atravessamento que quem está sofrendo é os pacientes portadores, as mães, como a gente viu a colocação de uma mãe ali em desespero com 3 filhos com doenças raras. Então, eu, como trabalhei muito tempo no centro de atendimento a pacientes especiais, sou muito sensibilidade a isso, e eu acho que a política, ela existe, tem que existir, é óbvio, mas não pode ser acima do povo, entendeu? Porque nós estávamos com o quê? Com líderes aqui, e vocês têm, querendo ou não, o conselho, eu sei o poder de um conselho, porque nosso estado tem um conselho, e a gente adquiriu muitas coisas para o nosso estado, está funcionando hoje, como está funcionando. Levamos um hospital Albert Einstein para o estado de Mato Grosso, que algum estado do Brasil tem? Não, mas porque era impossível? Não, a gente acreditou e foi. Não, nada é impossível. Quando a gente quer, quando a gente luta, realmente nada é impossível. E aqui no Rio de Janeiro não vai ser diferente. Mesmo a gente sendo novinho, a gente vai conseguir. E eu acredito na ajuda de todos os colegas, principalmente os colegas que estão aqui na mesa comigo.
Eu acredito na ajuda da minha gestão, eu vou falar gestão, mas então vou falar da coordenação técnica que está aqui, eu tenho a Márcia aqui, então eu acredito que nada disso é impossível e a gente vai conseguir. A gente tem uma universidade aqui, Federal Fluminense, que também vai nos ajudar. Gente. Sim, eu tô falando como eu sou do SUS. eu estou entendendo. E a gente também pede ajuda, sim, a outros estados, a gente não tem problema nenhum com isso. Até porque é tripartite mesmo. Estudo, pesquisa em si. Então tem coisas que o Estado tem que fazer, mas a gente vai, se tiver que pedir ajuda, a gente pede, a gente não tem problema nenhum com isso, não. Então, eu vou encerrar aqui. Era só buscar, gente. Sim, a gente já tá buscando. Eu vou encerrar aqui. O Ministério da Saúde é só buscar. Que vai ser demais. Essa discussão aquui teria como ir até amanhã de manhã, né? Então agora a gente vai tomar um café. Então agradeço a todos e todas que estão aqui, ao Fábio, professor Fábio, ao Anselmo, ao Rafa, a Rafael, já ia falar Rafa, gente, meu Deus do céu, eu colocando apelido no povo. Fabia, um beijo, mas a gente tem que conseguir mudar também a cabeça desses professores que estão dentro das universidades para dizer para eles que não se vende saúde, saúde não é mercadoria. Então, gente, agradeço todos e todas aqui e eu quero que no próximo Enatesp vocês estejam presentes e fiquem conosco sempre. E controle social, movimento social tem que estar nas nossas veias, tá bom? Viva o SUS! Viva o SUS!